Os predicados, eles podem ser expressos através de frases ou conjuntos de símbolos, certo? Por exemplo, a gente pode representar um predicado escrevendo. A gente deu um exemplo lá: à noite todos os gatos são pardos. Posso dizer que isso é um predicado? Posso. Eu posso dizer que gatos são pardos se é à noite. E nós estamos quantificando essa informação. Todos os gatos são pardos à noite. Se nós tivéssemos que colocar isso numa tabela verdade, possivelmente nós vamos conseguir também. Nós vamos colocar uma proposição, por exemplo, gatos, se é noite, então gatos são pardos. Poderia usar a letra sentencial N para definir que é noite e G, por exemplo, para gatos são pardos. Então eu escreveria isso em se N, então G, certo? Só que, jogando isso na forma proposicional numa tabela verdade, em que resultado que a gente vai chegar? O resultado que a gente vai chegar é exatamente aquele conjunto de possibilidades, certo? Aquele conjunto de possibilidades que, baseado em cada possibilidade de combinação, a gente vai ter uma possível conclusão, certo? Então, na lógica proposicional, a gente avalia todas as conclusões possíveis. Na lógica de predicados, nós vamos avaliar a validade de um argumento, de uma sentença. E nesse caso seria: à noite todos os gatos são pardos. Se por um acaso eu passar por um gato de noite e o tal do gato for preto, o que eu posso concluir disso? Eu posso dizer que não é verdade que todos os gatos são pardos à noite. Significa o quê? Que o quantificador universal, ele tem que valer para todas as situações. Se por um acaso encontrar uma situação que aquele quantificador não é válido, então não posso usar o quantificador universal. Então, nesse caso, eu poderia mudar a proposição dizendo que existem gatos que à noite são pardos, certo? Então, vamos tentar aqui passar algumas considerações a respeito dos quantificadores. Vamos lá. O quantificador existencial, ele tem uma outra forma. Como a gente viu, ele significa existe. A gente pode ler esse quantificador como existe. Porém, a gente pode usar o tio, o sinal do tio, para indicar a negação do existencial. Nesse caso, significando exatamente o contrário, significando que não existe, certo? Nós podemos ainda usar esse símbolo aqui, ó, esse símbolo que parece um canto de janela, para indicar a negação do existencial, ou seja, para indicar que não existe. O quantificador universal, ele também pode ser negado. No caso da negação do quantificador universal, na negação desse quantificador, a gente pode usar a palavra nenhum para indicar a negação de todos. Ou seja, se antes eram todos, eu nego o todo, significa que é nenhum, certo? Ainda tem mais uma maneira aqui de representar isso, através do mesmo símbolo que indica a negação, certo? Então, pessoal, é importante a gente lembrar que o cálculo proposicional, a lógica proposicional, ela tem o seu valor e que a lógica dos predicados, ela vem para complementar isso, quantificando a lógica proposicional, certo? Nesse contexto, surge também um outro conceito importante, extremamente importante, que é a álgebra de Boole, certo? George Boole foi um estudioso, aí, um matemático, que definiu uma série de propriedades, que atribuiu uma série de propriedades aos conectivos lógicos, às proposições, à teoria de conjuntos, à própria matemática, e ele deu uma grande contribuição no desenvolvimento do raciocínio lógico. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, a álgebra de Boole, ela é baseada na teoria dos conjuntos, certo? Então, talvez, a gente pode concluir que, por isso, na nossa primeira aula, nós vimos sobre a teoria dos conjuntos. E a álgebra de Boole, ela se aplica a sistemas matemáticos, certo?
Então, embora a álgebra de Boole seja voltada para raciocínio lógico, para combinações de proposições, de situações, ela é baseada na matemática, certo? Então, talvez por isso o nome dessa disciplina seja justamente matemática para computação, certo? Vamos ver mais sobre isso. Na álgebra de Boole, os sistemas matemáticos considerados na álgebra de Boole são sistemas que só têm dois valores possíveis. Esses valores são o 0 e o 1, certo? Esses valores são o 0 e o 1. Ora, se os sistemas matemáticos que são considerados na álgebra de Boole só podem ter dois valores, que são 0 e 1, então nós estamos em casa. Nós que pensamos até agora em lógica de proposições e lógica de predicados, nós estamos em casa. Por quê? Porque nas primeiras aulas nós vimos que o 0 representa o valor lógico falso. E nós vimos que o 1 representa o valor lógico verdadeiro. Então, dessa maneira, usando a álgebra de Boole, nós conseguimos traduzir de forma matemática todo o nosso raciocínio proposicional e de predicados. Por quê? Porque o resultado dos conectivos lógicos vai ser sempre uma proposição que vai assumir o valor verdadeiro ou o valor falso. Certo? A gente pode, inclusive, utilizar as propriedades matemáticas envolvidas na álgebra de Boole, como associativa, distributiva, comutativa e elemento neutro, para aplicar sobre o nosso raciocínio lógico. Ou seja, a gente pode desenvolver um raciocínio lógico baseado na lógica proposicional, traduzir tudo isso para a álgebra de Boole e efetuar operações matemáticas sobre esse raciocínio de maneira que a gente possa diminuir ou melhorar o nosso raciocínio, certo? Ou seja, dar menos voltas para chegar numa determinada conclusão, por exemplo. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, sistemas algébricos de Boole, eles reconhecem apenas os valores 0 ou 1 como entrada, e eles têm como saída também os valores lógicos, os valores 0 ou 1. Novamente, nós vamos fazer uma associação entre 0 e o valor lógico falso e 1 e o valor lógico verdadeiro. Ou seja, é como se a gente tivesse em mãos uma matemática, um sistema algébrico, uma álgebra, que nos vai retornar verdadeiro ou falso. É a matemática a serviço da computação, especificamente nesse caso, certo? Vamos ver um pouquinho mais. Então, os operadores lógicos, eles podem ser representados na álgebra de Boole. Na álgebra de Boole, nós vamos ter esses três operadores principais aqui, que são o operador e, o operador ou e o operador não, certo? Lembrando que os operadores e ou, eles são operadores binários, certo? Por que a gente pode dizer que eles são operadores binários? Eles são operadores binários justamente porque eles ligam duas proposições, certo? É como se fosse uma soma. Uma soma é uma operação binária. Por quê? Você soma um valor a outro valor, certo? Ainda que os valores sejam iguais, um valor a outro valor, que seria um fator e o outro fator. A multiplicação também é uma operação binária. Você vai multiplicar o multiplicador pelo multiplicando, certo? Ou vice-versa. Então, veja só. Existem operações que são binárias. Existem operações que são unárias. O que seria uma operação unária? Que ela é aplicada a um operador só. Vejamos aqui o exemplo da negação. A negação é uma operação unária, ou seja, você tem um valor lógico, aí você vai fazer a negação desse valor lógico. No caso das operações lógicas de conjunção e disjunção, ou e ou, nessa ordem, nós vamos considerar como operadores binários. A representação disso na álgebra de Boole, ou seja, a simbologia disso na álgebra de Boole, ela pode ser identificada dessa